Olá, eu sou Renata, sou a produtora dos conteúdos que você está acessando e eu vou falar de mais um capítulo do livro Relações Permitidas. Eu vou falar da Grande Mancha. Eu quero aprofundar um pouco mais do que eu falei em outro vídeo a respeito das enzimas. Como eu vejo, então, eu tenho essas visões com ah, um processo espontâneo de poder ver vidas passadas. Cada vez que chega uma informação, eu consigo acessar, enquanto eu estou vendo essas imagens, eu acesso bastante informação. Depois que eu volto ao estado normal de consciência, eu processo elas. E para mim foi muito interessante, então, entender assim, essas criaturas dessas espécies que pertencem a esse livro, e depois eu vou falar mais para frente como eu vi isso traduzir para a nossa espécie humana, porque os humanos aparecem nessa nesse composto dessas imagens que eu tive dessas vidas. Eu acho muito interessante de que, então, você tem um sistema digestivo, digestório, sou da época que se chamava digestivo o sistema, porque isso significa que você nasce com um pacote de órgãos e formas de fazer o seu metabolismo funcionar. Aí fica assim. Eu não me lembro deles terem corpo físico. Ah, mas é sabido para todo curador, e quando eu vejo uma aura de uma pessoa, lá estão, na alma dela, o coração, o fígado, o intestino. Não existe o órgão de procriação como o útero, mas existem as gônadas. Mas para quê tê-las se no espírito você não tem a procriação do corpo físico? E entre indas e vindas, chega numa hora que eu penso bem assim: eu vou usar a parte do conhecimento que eu tenho para melhorar a minha vida, porque somos eternos, depois desse corpo físico haverão outras experiências, houveram outras antes, então eu quero um aprimoramento pessoal meu. Se eu puder compartilhar com amigos, conhecidos e com pessoas que eu ainda não conheço, no final das contas, realmente estamos todos unidos. Aqueles que se gostam e não se gostam estão todos unidos. Mas ainda bem que é assim, né? Aí esse é o primo de milésimo grau não compartilhado, assim, realmente. Porque se todo mundo fosse tão próximo, não ia ser agradável a vivência eterna. Mas eu vejo, então, no corpo espiritual das pessoas, os órgãos. E existe, assim, naquela pessoa que desencarnou e está para encarnar de novo, o útero está lá. Então, se foi uma pessoa que teve cesarianas, você vê que naquela vida que ela desencarnou, houveram cesarianas, o útero está ali. Mas as almas do ser humano que já passaram para um nível não corporal, você não vê mais um útero. Você vê no chakra, no segundo chakra, chakras são vórtices de energia. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um no meio do umbigo, um no coração, ah, na área onde está o útero e um onde é o períneo, onde é a linha que te liga ao planeta onde você está. É muito bonito, muito colorido, é tudo muito maravilhoso e realmente existem desequilíbrios que ah, passam para a Terra. Tudo isso é provado? Não. Então, como que fica? Fica que as pessoas vão para, por exemplo, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, vão para reiki, para passe, para isso, para aquilo, porque eles fazem bem. Não está provado pela ciência, está provado assim que, por exemplo, quem faz reiki, existe uma variação no corpo magnético. Você consegue, você tem alguns aparelhos que dão uma assim, você vê uma alteração, mas uma alteração elétrica também pode acontecer com duas mãos
colocadas assim, você vê a eletricidade, se você tem o equipamento para isso, equipamento científico. É assim que você vê as ondas cerebrais, através da eletricidade que corre. E as partes do cérebro que estão funcionando, elas vão brilhar um pouco mais. Está consumindo mais energia ali, que é açúcar e gordura. O cérebro vive de açúcar e gordura. Então, mas como outras coisas não conseguem ser provadas, fica tudo no que eles chamam de protociência, ou protociência não, pseudociência. Eu gostaria de pensar que é uma protociência, uma ciência que está no início. Aí o nome seria interessante. Por exemplo, a astrologia é pseudociência para os astrônomos. Mas olha só que interessante, a astronomia nasceu da astrologia da época dos assírios, dos caldeus, é bem para trás. Dali para a Idade Média, enfim, até chegar ao Renascimento, dividiu, porque os cientistas falaram, não, a gente consegue provar isso aqui, olha, eu estou vendo os anéis, não os anéis de Saturno naquela época, mas eu estou vendo Saturno. Eu estou vendo, eu vejo com esses olhos, então eu consigo provar, então isso é ciência. Eu concordo com a ciência. Eu não fico ofendida quando falam para mim, não, tudo isso está na sua cabeça, graças a Deus. Está na minha cabeça, porque se fosse na cabeça dos outros, eu estava sendo usada por terceiros. Mas isso aí é tudo fantasia sua. Não, não é. Já existem algumas provas, na neurociência de que existem coisas que o metabolismo físico não explica. Áreas ativadas do cérebro que não são explicadas. Aí pula lá para frente. Você está vendo uma imagem de seres que não são da espécie humana. Mas todas as espécies que você está vendo ali, e você não dá nome para todas, porque você nem tem nome para isso, eu agrupo elas e dou um nome. Ó, esse aqui é o povo do facho de luz, porque eles saem do facho de luz. É um facho de luz e eles ficam saindo dali. Eu não sei o que é aquele facho de luz. Eu sei que é energia e é luz. Então, algo ocorre ali. Mas é interessante saber assim que aquele ser nasce do jeito que ele é. Ele tem uma nota musical, ele tem uma essência de cheiro, ele tem um perfume e ele tem uma enzima. Aquela enzima, ele produz a diferença entre a enzima de um casal de gêmeos é bastante. A enzima que a mãe produz, a filha irá produzir completamente diferente. Não passa pela genética. Mas existe, e é uma enzima. Por que que é uma enzima? Porque é uma substância que favorece o funcionamento do metabolismo daqueles órgãos. Eu vi órgão como pulmão, eu vi de respiração, então absorção de gases, eu vi órgão para digestão, eu vi gônadas, eu vi coração, eu vi sistema circulatório, linfático, eu vi sistema linfático, eu vi cérebro, ah, sistema ocular, então, pele é um órgão, eu vi, mas é uma enzima só. Então fica assim, aí você vê, esses personagens saíram da lua, que funciona como maternidade para eles. Eles vão ali só para gestacionar e criar até a adolescência as crias, e eles passam para outro ambiente completamente diferente. Então, assim, imagina, você tira um peixe da água, seria fascinante, né? Você tira um peixe da água e quer que ele mude para o deserto. O DNA dele não permite que ele sobreviva no deserto, ele não tem o que precisa. Mas nessas espécies que eu vi, eles saem de ambientes onde só tem, por exemplo, lava e rocha, e eles vão para um ambiente onde é muito arejado, muito vento. No primeiro ambiente eu não vi soprar um vento. Eu nem sei se tinha atmosfera ali. E aí eles vão para um ambiente com atmosfera, e olha só, se eles recebem a enzima daqueles que nasceram naquele planeta, ou que já estão ali e foram alimentados por animais
espécies daquele planeta, eles passam a ter o metabolismo para aquele ambiente. Eu achei isso assim super. Você imagina você poder ir, se você quiser ir para o mar e viver, você vai ter que desenvolver guelra. E a gente tem filmes de ficção científica que falam sobre isso. Olha, para um corpo do Homo sapiens se tornar hábil a respirar dentro do mar, a gente está longe, porque vai ter que mexer no DNA. Essas criaturas têm o que a gente poderia dizer DNA, mas eu não vejo aonde isso se encaixa. O que eu vejo é que se eles têm aquela enzima, que é a substância que permite eles absorver e processar, então ter o metabolismo daquele ambiente que os envolve, eles mudam o que precisam, vai para o mar, pega guelra, estava num ambiente que não tinha atmosfera, vai para a atmosfera, começa a respirar, por causa de uma enzima. Só que é assim, todo e qualquer contato aonde um ser que tem uma enzima que não sustenta a vida naquele ambiente precisa, ele vai ter contato com quem tem, aquilo para eles é o que para nós é sexo. E mais tarde eu vou explicar assim, que foi muito mais tarde que eu falei, mas espera, vocês não têm sexo? Não, não, isso é, o que é isso, sexo? É como vocês se reproduzem, mas vocês clonaram vocês mesmos. Então, é assexuado, é clonado. Assim, dentro daquele corpo, aquele corpo vai produzir um embrião que não necessita de fecundação. Então, eles não entendem o conceito do que é sexo, a não ser aqueles que têm contato com o ser humano do planeta Terra. O ser humano não nasceu no planeta Terra. Isso foi novidade para mim também, embora outros disseram, né, que somos filhos das estrelas. Então, esse mundo de pseudociência, e você tem que viver na Terra. Mas o que eu quero deixar claro é assim, que para eu traduzir o que eu vi lá, eu falei, olha, então tudo é comida. Quer dizer, você absorve, você passa algo para dentro de você, e nesse momento de absorver, você vai ter um contato direto que vai ser eterno. Aquela pessoa que te deu aquela enzima, aquele fator, vai transferir fator para você onde quer que você esteja, para sempre. E por causa daquele fator, você vai poder absorver as energias daquele ecossistema, porque tinha ecossistema, porque você tem elementos para para um ecossistema. Então, esse planeta tem areia, tem vento, tem tempestade. Eu não vi tempestade de água, não vi cair gota d'água, mas existem substâncias correndo no ar. Assim, você vê que existem outras substâncias. Tem que ter carbono ali, pelas reações que eu vi. Então, veja bem, eu vi assim, eu vi uma fogueira. Aí a mente da gente fala, mas então esse planeta é gasoso, porque parecia Júpiter, mas não era Júpiter. Cara, se você levar um isqueiro para Júpiter, aquilo ali vai pegar um fogo, beleza. E é um planeta gasoso, você vai pôr fogo na porcaria toda. Mas tinha uma fogueira ali na areia. E aí eu não consigo entender, e chega num momento que todo tradutor sabe, você só traduz até ali na melhor no melhor que você tem de habilidade. Dali para frente você tem que deixar do jeito que está, sem entender, sem compreender. Porque não compensa, porque até é dito, né, que traduzir a cultura ou a apresentação de uma espécie, você já perde ali 80% do que aquela espécie é. Então, certas coisas são para serem vividas. Mas eu vi uma fogueira na areia. Aí, mais tarde, eu falei, mas, pô, aquilo era fogo? Era fogo, não era fogo azul, não era metano, não era. Não tinha. Parecia para mim uma fogueira que nem a nossa. Mas não pode. Ali é um planeta que, se você puser uma fogueira, você põe fogo no mundo. Então, ali você para. Mas o que não para foi realmente assim de ver que realmente, no caso dos personagens principais, na Izu, eles passaram da Lua, maternidade, foram para o planeta mãe, que aquela Lua orbita aquele planeta, é um planeta que para mim parece gasoso, tem uma mancha que parece com a mancha que tem em Netuno, Urano, Júpiter,
as cores são muito parecidas com a de Júpiter, eu não acho que seja Júpiter. Faz diferença? Não sei. E se a personagem principal não permitisse a passagem do fator daquele macho da outra espécie, parecida com a dela, prima da espécie dela, mas é que nem o jegue e o cavalo, espécies separadas, mas eles se parecem. Ela e o gêmeo dela iriam parar de respirar e definhar. Ninguém morre ali. Você definha até um ponto onde quase que não tem retorno. Você precisa sair daquele ambiente para voltar. Mas você vai ter dor. Então, é um caso médico. Então, por ela ser a receptora da enzima, e ela, depois que ela processa, ela transfere para o gêmeo dela, aquilo era um caso médico. Então, isso é uma coisa que eu queria voltar a falar, espero que está bem faladinho. A outra o que é fantástico, é a interação. E quando você depois fala, volta para o ser humano encarnado na Terra, você fala, ih, vai dar problema. Por quê? O ser humano natural de 100 mil anos atrás, ele interagia com a natureza, com o ambiente dele, de uma forma total. Total, ele estava integrado totalmente no pico da pirâmide. Ele matava porque ele precisava comer, ele só matava o que ele precisava comer, ele brigava entre os da espécie dele, mas a maioria dos machos e fêmeas competem entre si, a maioria das espécies. Os primatas são sociáveis, o ser humano é um primata, o Homo sapiens é um primata, e você tem aquela interação. O homem é primordial, o ser humano, o Homo sapiens primordial, estava em congruência, conjunção total com o ambiente que lhe circundava. Onde que a gente perdeu as botas? Aí você vai ter que estudar a história. E os pesquisadores estão chegando mais a fundo nisso. Mas então, nessas espécies deste livro, a interação é biológica, então você não só está respirando os gases que te circundam, se alimentando de líquidos, de substâncias que te circundam, você está interagindo com o clima, com as naturezas biológicas ou químicas do planeta, num nível que, se você não tem aquela quantidade de seres daquela espécie naquele planeta que seguram as pontas magnéticas, eu estou falando de física, as energias magnéticas, elétricas, ah, ah, as interações atômicas daquela específica situação são contrabalanceadas pela presença desses seres vivos, desses seres sencientes com inteligência. Então, se eles não estão ali para segurar as pontas quando essa mancha sai da e o que deve causar isso? O movimento a rotação daquele planeta. Eu não sei como era o núcleo daquele planeta, se existe um magnetismo, se existem placas tectônicas que provocam terremotos. Não vi terremoto. E eu vi como o planeta se formou, mas eu não vi placas tectônicas. Mas assim, era o mesmo que assim, olha, para não acontecer um terremoto tão grave aqui nesse planeta, vamos colocar lá 500 mil de pessoas desta raça da espécie Homo sapiens. E não vai ter o terremoto que mata todo mundo, que acaba com a espécie em geral. Então seria fantástico a gente chegar assim e falar: olha, vai acontecer ali um furacão, está chegando furacão nos Estados Unidos. Vamos pôr ali. Eles têm o cálculo de quantas fêmeas precisa, e se é fêmea ou macho, ou o que há no meio, porque existem, não são outros sexos. Existem graduações, onde aqui a gente chamaria macho, aqui a gente chamaria fêmea. E você tem graduações. Então, assim, vamos pôr 80 fêmeas ali, fêmeas 100%, ou fêmeas 50%, para lidar com aquela tempestade, para que ela não desequilibre o planeta inteiro e todas as espécies sofram com isso.
Eu não tenho capacidade, quando eu entro em dúvida, meu Deus, será que essas visões, pô, né? Pode ser, né, que eu estou viajando na maionese aí, mas eu não tenho esse nível de fantasia. Eu me conheço bem e eu vou dizer, esse nível para fantasiar eu não tenho. Eu não tenho. Então, eles que criam o equilíbrio com o ambiente que os rodeia. Sem eles lá, não existe planeta. Olha que com, né? A união, que lindo. Ah, todas as espécies que eu vi têm estrutura social e têm cultura. Mas assim, é bem diferente do que a gente chama cultura para nós. Não, eles não vão no teatro, eles não têm faculdade, mas você vê, existe um treino para você poder, aquilo que você é, poder ser usado para um bem maior da sociedade que coabita no mesmo espaço. Você tem um conselho. Desse conselho participam todos, mas tomam as decisões aqueles que são mais velhos. Isso tudo se chama sociedade. São tribais. São tribais, eu não vi instituições assim como as nossas, consagradas como as nossas, que começou tipo Egito Antigo e Mesopotâmia, não vi, mas é uma coisa tribal assim que funciona. Eles são tão afinados entre eles e com o ambiente que os circunda, aquela coisa da telepatia que já está provado, os golfinhos fazem, por que que não outras criaturas fariam? A biologia chegou nesse ponto, os golfinhos são mais velhos em espécie do que o Homo sapiens, mas da forma como eles são, as baleias também, e os morcegos também, e eles têm o sonar e eles têm a telepatia. Por que que isso não é possível em outras espécies, até na nossa? Isso é trabalho para ciência, não para pseudociência para resolver. Eu estou doida para ver resultado. Então é isso. Esse capítulo fala muito dessa interação e como que então o que para nós seria um peixinho ou um carneiro, um mamífero sair e ser peixe, ou um peixe sair e virar mamífero. E desenvolver, eles não desenvolvem órgãos novos, eles usam o que eles têm com adaptações para aquele ambiente que cerca. Eu acho isso fantástico. Será que dá para trazer aqui para nós? Já imaginou? Já imaginou a gente poder respirar na água, ter as guelras aqui, entrar na água sem equipamento nenhum? Puxa vida, poder voar, né? Ai, que maravilha. É isso. Aproveite o capítulo. É tudo de bom. Ou não.